Isso aí, Calixto. Mostra de perto aí que o bicho tá pegando. Será que o Joel, o líder, vai aparecer hoje na transmissão? Essa transmissão seria legal, porque essa planta quem começou foi ele. Aham. Nosso queridíssimo Joelzinho. Vamos lá, Calixto? Vamos começar oficialmente? O pessoal vai chegando, a gente vai cumprimentando. Mas vamos lá, dá pra gente começar já. Olá pessoal, bom dia a todos. Edson Cordeiro da Loja Bonsai, do Estúdio Bonsai Essência. Manhã de sexta-feira? Não, hoje não, nós antecipamos a agenda dessa semana. Estamos na quarta-feira pela manhã, 9h30, aí um pouquinho passando das 9h30. Dia claro, promete um dia maravilhoso aqui em Curitiba. Comecinho aí, chegadinha de outono, dias já mais frescos, mais gostosinhos aí, digamos assim. E as plantas não param de crescer, né? Olha só esse buchos aqui, ó. A gente está aproveitando, inclusive, aqui, já vou falando para vocês, ó. Eu estou fazendo uma revisão estrutural dele, né? Então a gente deixa de fazer aquela poda básica ali só de superfície da planta para entrar dentro da estrutura, olha só, e fazer uma revisão mais profunda, tá? É isso que eu estou fazendo aqui e posso trazer algumas dicas e algumas noções para vocês sobre esse tipo de trabalho ao longo da live de hoje. Inclusive conto aí com a participação ativa de vocês que acompanham as nossas lives, tá? Lembrando sempre que nós estaremos disponíveis aqui para vocês tanto no Instagram quanto depois para você que acompanha como backstage quando sobe lá no YouTube. Que vocês podem também adicionar comentários posteriormente e dúvidas também. E o nosso time vai direcionar aqui para mim. E se for uma dúvida técnica, eu vou responder para vocês, tá bom? É isso aí. Hoje estou eu, Edson Cordeiro, e o nosso back aí, o queridíssimo. Se apresente aí de novo. Tudo bom, pessoal? Prazer. Vamos arrumar um microfone pro Calixto passar a conversar mais e interagir, tá? Calixto, na próxima live tem microfone, tá? Fechou. Então tá bom. O Calixto, gente, o Calixto estará com a gente aqui, fazendo todo o acompanhamento dos comentários de vocês, saudando quem está chegando também. E, bom, reforço mais uma vez que é um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês nesta manhã, praticando o nosso Bonsai-do, né? Aqui nós estamos cuidando não só dessa planta, mas de uma pequena coleção de plantas, né? Olha só, muitas árvores aqui na mesa. Ali vocês vão ver uma nana, aqui uma buganvília. Lá no chão, então, tem de tudo um pouco. Ó. Tem mais buganvília, jasmim, araucária, mini caqui. Então é um bocado de planta aí, tá? Que a gente está levantando da coleção da nossa queridíssima Jéssica Panza, que mantém aqui os bonsais aqui conosco, sob nossa tutela. E a gente carinhosamente, caprichosamente também aí está cuidando de tudo, tá? Para evoluir aí os projetos, né? Nós estamos numa nova fase aqui de prestação de serviços também na loja Bonsai, para quem já é bancadista aqui conosco, né? O que é o bancadista, né? Bancadista é aquela pessoa que loca, né, ou subloca um espaço aqui com a gente para manter as plantas aqui conosco ao longo do mês. E as pessoas vêm aqui periodicamente para visitar as plantas, fazer alguma manutenção e interagir um pouco com a gente também, né? E a gente faz o cuidado básico diário aí, né? E agora, minha boa gente, a gente evoluiu essa prestação de serviço onde a gente oferece então também para esses bancadistas serviços adicionais como estes, por exemplo, de revisar as plantas, revisar a coleção, fazer manutenções periódicas aí, tá? Então é algo que a gente está disponibilizando agora aí como recurso possível para os nossos bancadistas também. Afinal de contas, a gente sabe que bonsai não é só ter, né,
preciso manter também, é preciso cuidar, né, das plantas, tá? Dia a dia, né? É dia a dia, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo hoje, tem feito, na verdade, aí nestes dias é revisar, né, esses materiais, que não são poucos, né? Com a intenção de deixar tudo alinhadinho, tudo em dia, porque, bom, isso é fundamental, né? É fundamental para que a gente consiga também ter os resultados que a gente está buscando com as nossas árvores, né? Lembrando sempre a expressão que a gente utiliza aqui, que já se tornou comum, bonsai levado a sério e bonsai pensado em caráter evolutivo mesmo, né? Que é algo que precisa evoluir, né? Se não estiver evoluindo, opa, tem algo de errado, né? Vocês vão ver, por enquanto dá para ver ainda por contraste, ó, nesse buchos aqui, vocês vão ver por contraste a parte que ainda não foi feita, ó, vocês conseguem ver de perto aqui no detalhe, ó, folhagem interna, ó, folhagem interna, amarela, cansada, secando, e a parte externa brotando com vigor. Isso aqui mostra uma relação de desequilíbrio, né? Onde um trabalho relativamente simples, como esse que eu estou fazendo, de poda, controle de volume, ele já ajuda a regular a energia da planta, tá? Os princípios fundamentais por trás disso, eu ensinei na minha última aula do projeto de escola, tá? A gente pegou esse assunto pela base e eu expliquei certinho para o pessoal como é que isso tudo funciona também, com a resposta também do metabolismo da planta, como é que a fisiologia da planta também responde a isso tudo, tá? Porque acho que é importante sim que a gente entenda a coisa toda do ponto de vista técnico, né? Mas a gente precisa também entender aí o impacto que isso traz nas nossas plantas de uma forma mais profunda, né? Então a gente precisa entender aí de morfologia vegetal, de fisiologia vegetal, para a gente realmente saber o que é que está acontecendo, né? E eu ensinei isso na nossa última aula do projeto de escola, para você que de repente ainda não sabe, nós temos um projeto de escola agora, chama O Bonsai Do, onde o compromisso justamente é trazer conhecimento de qualidade para quem está querendo se aprimorar aí, né? Dentro da jornada do bonsai. Bonsai Do é isso, né? A jornada do bonsai, tá? E já temos aí alguns alunos na turma presencial, alguns bons alunos, na verdade, né? Porque a turma do presencial, a primeira turma está fechada, né? Nós estamos com a primeira turma completamente fechada. E a gente tem também disponível aí vagas daí sempre, né? Para alunos que se interessem no projeto de forma online, né? Então é isso mesmo. Vocês que estão aí acompanhando a gente nessas transmissões, vocês podem participar do projeto de escola também, né? Mas aí de forma online. Isso porque as aulas são gravadas, o conteúdo é disponibilizado mensalmente e os alunos podem então assistir essas aulas e depois a gente pode se reunir também aí de forma online e discutir aí, falar um pouco sobre as aulas, tá? Então a gente está trabalhando hoje dessa forma, está ampliando o atendimento justamente para que as pessoas tenham acesso, né? Que elas tenham possibilidade, mesmo estando às vezes tão longe, né? A gente sabe que tem gente que prestigia a gente que está aí bem distante. Vamos até puxar uma interação aí, vamos ver o que hoje a gente consegue dos participantes e a gente vê quem está mais longe. O que você acha, Calixto? Acho uma boa. Vamos lá, vamos para essa dinâmica? Então tá. Por enquanto, quem está mais distante aí? O Fabiano Tis, que é do Rio Grande do Sul. Vamos lá, até agora, ó, mandaram aqui, ó, Big Store mandou um bom dia, não Opa. sabemos onde é. Bom dia. Mário Maia mandou um bom dia. Mário Maia, queridão Mário Maia. Celular 88, Marcelo Oliveira, né? Maravilha. Temos também o Edu Trauer. Eduardo Trauer. O Eduardo está em Florianópolis. E não ironicamente, temos aqui Joel Líder. Olha lá. Ótima quarta-feira para todos. Joel Líder. Vamos perguntar para o Joel Líder se ele lembra da planta? Joel Líder, você lembra dessa planta, meu querido? Ó, Florianópolis, Sorriso, Mato Grosso do Sul. Ó, Mato Grosso do Sul. Welcome, Maravilha. cidade de Sorriso, Mato Grosso do Sul. Show, show de bola. Mandem aí dizendo de onde vocês são para a gente, para interagir e para a gente matar essa curiosidade também, saber quem está mais longe,
Quem está mais distante aí acompanhando a gente? Vamos lá. Podem depois escrever nos comentários também, tá? Se não surgir agora, vocês podem interagir depois colocando lá nos comentários de onde vocês são. Fabiano aqui, ó, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. E vamos fazer mais então, Calixto. Vamos fazer mais. Nós vamos mandar um brinde aí, um presentinho da loja Bonsai para quem a gente vê que está mais longe, tá? Mas vocês precisam colocar essa informação, não só aqui, coloquem depois também lá nos comentários da live, tá? Quando subir lá no Instagram, sobe depois como Reels, tá? E no YouTube também. Aí a gente vai levantar quem está mais longe, aí, mais distante acompanhando a gente. A gente vai dimensionar isso, tá? E vai mandar aí esse brindezinho, vai entrar em contato para mandar esse brinde da loja Bonsai para você, tá? Para você que está mais distante aí e mesmo assim tira um tempinho aí para vir aqui prestigiar o nosso trabalho da loja Bonsai, tá bom? Aguardo aí as interações de vocês. Que é de Mato Grosso, falou que dia 16 está por aqui visitando. Opa, maravilha, hein? Maravilha, meu amigo. Vai ser bacana receber você. Show de bola. Vamos falar um pouquinho de técnica? Vamos dar um pouquinho de informação para o pessoal aqui. Eu estava falando para vocês, gente, e para a gente relacionar por contraste aqui, enquanto eu ainda estou desenvolvendo o trabalho, e que a gente ainda tem material para gerar um pouco de contraste, né? Tá acabando aqui o contraste, né? Porque eu estou avançando com o trabalho, e aí aos pouquinhos a gente vai vencendo, né? Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa planta. A gente já falou no passado sobre buchos em algum momento. Também era planta de cliente. E vale a pena a gente dar uma reforçada aqui com a espécie, tá? Gente, primeiro assim, ó, a gente comentou lá atrás com vocês que buchos é uma espécie interessante, é uma espécie que aceita madeira morta. Para mim, isso é uma característica muito importante, porque a gente amplia as possibilidades de trabalho, né? Então, para mim, toda árvore que dá essa possibilidade de a gente trabalhar com madeira morta é um incremento positivo, tá? Porque a gente pode aumentar e muito a expressividade, a dramaticidade que essas árvores têm. E o buchos é uma dessas espécies. Agora, também, na minha opinião, é uma das espécies mais difíceis de se conseguir conduzir um bom trabalho de madeira morta, tá? Que traga um resultado com aspecto natural realmente envelhecido. Tá? Como espécie, ela tem um pouco de cortiça, né? Um pouquinho de casca, que no trabalho normal de profilaxia a gente acaba escovando o tronco e tirando, tá? Que eu, na verdade, não recomendo, não escovar pelo menos, né? Não fazer escova. É importante profilaxia no bucho sim, porque ele é sensível a fungo, tá? A gente já falou isso para vocês também na outra transmissão. É bom reforçar. Então essa planta vai ficando com essa sujidade aqui, ó, ao longo da estrutura. Essa sujidade pode contaminar um corte, tá? E pode atrapalhar aí o melhor desenvolvimento da planta. Quando eu tenho cicatrizes abertas, como estão essa daqui, por exemplo, ó. Aqui eu tenho cicatrizes abertas, ó, sem nenhum tratamento, ó. Notem, a planta não tem um bom poder de cicatrização, então ela simplesmente abandona a área, redireciona o ciclo de seiva em volta dessa cicatriz aqui, tá? Ela se reorganiza para isso e segue a vida, tá? Então essa cicatriz dificilmente fechará. Então carece sempre de uma atenção especial com relação às lesões, tá? Durante os nossos trabalhos aí para a evolução, para a formação da planta. Não é o tipo de planta, então, para a gente deixar de porta aberta, como a gente fala aqui, tá? É importante que eu trabalhe, que eu faça um entalhe bonitinho e que eu aplique uma pasta selante de ótima qualidade, tá? Dica aí para quem está chegando agora, esse negócio de fechar a porta aí para patógenos, né, para doenças, isso é importante, tá? Às vezes você perde o galho de uma planta, perde um ramo ou até perde uma parte e no extremo até a planta inteira por causa de contaminação biológica, tá? Então as melhores pastas selantes, elas têm acelerador de cicatrização, como é o caso, por exemplo, dessa pasta aqui, muito boa, inclusive indico para vocês. Essa pasta é a Causmate, japonesa, né? Que é a que eu vou usar aqui, inclusive. E existe uma outra que seria mais interessante ainda para o buchos, e eu vou buscar essa pasta para poder utilizar aqui, que é a Yuguzai. A Yuguzai é do mesmo fabricante, tá? Só que a Yuguzai ela tem uma taxa alta ali também de fungicida na fórmula. Inclusive daí é uma pasta selante de cor azulada, tá?
por conta da presença do fungicida, nesse caso do cobre provavelmente, né? O cobre quando oxida ele fica azulado e ele é um fungicida de base mais natural, na verdade é mineral, né? Mas é uma base mais natural, tá certo? Então olha a dica para vocês, a pasta certa que eu escolher para utilizar na minha planta vai fazer diferença. E aí eu tenho que estar atento que espécie que eu tenho e o resultado que eu quero. Porque vejam, num buchos que já não tem muita velocidade de cicatrização, então, bom, essa pasta pode não ser exatamente a mais interessante. Mas se eu quero formar uma película de proteção, né, antifúngica principalmente, que é um problema grave no buchos, bom, aí a pasta selante Yugosai, que é a pasta azul, ela vai fazer muito mais sentido, tá bom? Então vejam, gente, preciso ter isso disponível e saber escolher, tá? Estar atento, acima de tudo, sempre comento com vocês, eu acho que é uma dica de ouro, gente, para quem chega no bonsai, é entender, estudar, pesquisar, entender da espécie que você está tratando. Entender sobre a espécie que você está desenvolvendo. E eu sempre insisto porque eu sou referência, né? Sou considerado uma referência no trabalho com pinheiro negro, né? Mas com pinheiros de forma geral aqui no Brasil. Agora, gente, sempre digo que pinheiro negro, na verdade, ele é disciplinador e tudo mais, e que ele na verdade, ele dá o caminho das pedras, digamos assim, para nós, do que a gente deveria ter de base, de conhecimento e de prática também com as outras espécies também, não só com o pinheiro. Então ele é a base, funcionaria então como uma base, como um fundamento para a gente também tratar as outras plantas, certo? Então quando eu digo, eu tenho que saber como é que eu vou conduzir a madeira morta no buchinho, se eu posso deixar a cicatriz em aberto ou não, se tem cicatriz, como é que eu vou tratar essa cicatriz, tá certo? Vou fazer um corte de concavidade, que é o que normalmente a gente faria, mas faço concavidade numa planta que não fecha a cicatriz, não faz sentido, gente. Eu vou só estragar a planta, tá? Então eu já faço um entalhe diferente. O entalhe não precisa de profundidade, tá? A pasta que eu vou utilizar também, a pasta correta, como eu estou comentando aqui com vocês. Mas isso tudo vem do quê? Do conhecimento sobre a espécie que eu estou tratando. Se eu não tiver isso, fica difícil tomar decisão, não é mesmo? E aqui então no buchos, o que a gente está propondo? Uma limpeza de base, tá? Eu estou com a base escondida, vocês sabem que é meio padrão aqui. Meio não vai, é padrão da loja bonsai, a gente sempre protege a base aqui das plantas para conduzir os trabalhos. É muito mais fácil, vocês vão ver também aqui ó, pela quantidade de folhagem que vai caindo, vocês estão vendo só o que eu cortei agora, mas desde o começo que eu comecei a cortar essa planta, forrou o chão aqui de material. Então a gente protege aqui para depois ficar mais fácil de limpar, tá? E até mesmo diria que de riscos de contaminação também, tá bom? Ajuda. Tem uma pergunta aqui do Fabiano Prisca. Manda lá. Ele perguntou se vai ser feito em madeira morta nesse toquinho. Vai ser feito. Vai ser feito sim. Então essa planta, explicando para vocês, vocês vão ver que está aberto aqui e que está cerrado aqui. Essa planta não era assim. Ela tinha uma estrutura aqui e tinha uma estrutura aqui, e isso fazia com que ela tivesse uma copa completamente fechada aqui. Mas, vamos lá. O que é que eu acabei de falar para vocês? Acabei de falar para vocês que a gente precisa conhecer a espécie, precisa saber como ela se comporta. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre o buchos. É nativo? Não, não é. O buchos não ocorre naturalmente aqui no Brasil. Ela é uma espécie adaptada aqui no nosso clima. Mais especificamente, aqui no sul, é uma espécie que vai bem, tá? Ela pega geada, ela fica dourada às vezes assim em cima, porque queima, né? O frio queima e ela fica douradinha, né? Em cima e depois volta a ficar verde de novo. Então chega a acontecer isso aqui. Este é um efeito natural, tá? Que vem realmente do ambiente de origem onde essa planta ocorre, tá? Lá na Europa e normalmente em regiões ali onde tem metade de altitude de montanha, tá? De clima frio e seco durante o período de inverno. Então veja que são informações importantes, tá? Eu entendo um pouco de qual é o bioma onde essa planta ocorre, tá? E aí eu consigo entender o comportamento dela ao longo do ciclo anual, né? Então, por exemplo, se é uma planta que cresce num local de clima frio e seco no inverno, se eu tenho um ambiente de clima constantemente quente, será que a planta vai bem? Será que ela vai bem sempre? Então a gente já vai pensar por aí, relação de temperatura.
A outra questão, se é frio e seco, se eu tenho frio, mas é frio úmido, será que funciona bem para a planta? Provavelmente não. Provavelmente não. Se o ambiente, no geral, ele é mais seco e a planta depende de certos recursos aí, de períodos onde acontece chuva com frequência e tal, para ela se manter, bom, se o ambiente é seco, gente, provavelmente ela vai ter problemas, por exemplo, com doenças como os fungos. Né? Então, se a gente rega demais, planta num solo que segura muito umidade, né, nós vamos ter problemas sérios com fungos. E isso causa, sim, a perda de ramos, de galhos, contaminações, né? E às vezes, por que não, até da planta toda já havia acontecer, tá? Com buchos também. Então vejam só o nível de cuidado que a gente tem que ter quando a gente escolhe a espécie, e daí depois a gente vai escolher o substrato, vai escolher o vaso, vai escolher o tipo de adubação, o tipo de condução técnica, né, ao longo de um ciclo anual de manutenções. Até comentei com vocês agora o tipo de pasta selante que a gente vai utilizar. Então vejam, por isso, gente, não é de se estranhar que exista aí sempre um alto nível de especialização com relação às espécies, né, que se utiliza no bonsai. Por quê? Precisa de uma gama muito grande de conhecimento. E aí, claro, se a gente põe em linha, né, um trabalho em linha, linear, de idades diferentes, mas da mesma espécie, é claro que a coisa toda fica mais fácil, não é? Então, para quem tem diversidade de espécies, adivinhem, vai precisar também de uma diversidade de conhecimento. É claro que a base prática, ela existe e funciona, mas tem muito de condução específica, muito mesmo. Como eu acabei de comentar com vocês num exemplo simples com relação ao tipo de pasta. Não dá para deixar passar desapercebido esse tipo de coisa, gente, porque influencia no resultado. Influencia no estado geral de saúde da planta, tá bom? Então a gente precisa levar isso a sério. Estava explicando para vocês então que essa planta era fechada aqui e o que aconteceu? Bom, morreu, gente. Essas duas estruturas aqui morreram. Além deles, tem outras estruturas internas que secaram também, tá? Por quê? Porque muito provavelmente a planta desenvolveu algum tipo de fungo, que é o que normalmente acontece na porção interna, né? Isso acontece de dentro para fora e vai enfraquecendo, né? Primeiro é fora, daí interioriza, daí é dentro, daí é de dentro fora, secando os galhos. É uma contaminação, tá? Então a gente depois trata, passa fungicida, a gente cuida, tá? Ok, mas quando já deu recessão e já secou algumas partes da planta, aquela parte fica difícil de recuperar. E normalmente num buchos, por exemplo, não se recupera. Então a gente faz o tratamento de forma preventiva para impedir o avanço dessa doença e para que as próximas brotações venham limpas, tá? Então essa é a grande meta. E o que vai acontecer aqui então na sequência? Gente, nós vamos ter que trabalhar a substituição de material para poder voltar a fechar a copa dessa planta. Então, por exemplo, essa estrutura aqui pode ser acomodada um pouco mais para frente, ó. Essa estrutura aqui também, ó, ela pode ser ajustada um pouco mais para frente. Esse aqui também pode ser tensionado um pouco mais para frente, ó. Todo esse galho aqui, ó. A gente pode colocar um tensor aqui, ou mesmo um arame, e puxar o galho todo mais para frente, ó. Até ajuda aqui, porque aqui está uma estrutura sobre a outra, né? Ó. Então, aos poucos, olha só, não está perdido, né? Aos poucos a gente vai fechando novamente a estrutura da planta como era o original. O que mudou também é essa entrada, né? Como a entrada tinha galhos aqui fechando e não tem mais, agora dá a possibilidade da gente então valorizar essa informação dos tocos que foram cortados, tá? E construindo então um belo trabalho de madeira morta, que vai ainda acabar colaborando para expressar uma planta aí que seria um material ainda mais antigo, né? Ainda mais velho. Essa é a meta aqui, tá certo? Então eu vou utilizar aí esse problema, digamos assim, né? Essa contaminação que aconteceu na planta, provavelmente por conta da debilidade da espécie, como a gente já falou, né? Mas também aí de repente de algum sistema de cultivo, mas a gente já comentou aqui que é da própria espécie, né? Ela acontece isso, tá? Então eu vou utilizar isso daqui que seria um problema, seria algo negativo ao meu favor, tá? Vou tornar isso algo bonito, algo expressivo, e que vai tornar talvez, aí, quem sabe, né,
a planta ainda mais interessante, por que não? E é aí que entra a questão da beleza toda da arte do bonsai, né? É pegar algo às vezes muito simples, muito humilde, ou até algo debilitado, algo que não teria em tese muito valor, e converter em algo de alto valor, né? Que é de beleza e que representa algo de bacana, tá certo? Um ponto bacana que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para ver de pertinho é na serra aqui, ó. Por quê? Porque ficou evidente aqui com o trabalho de corte o que estava acontecendo na parte interna da madeira. Então o que a gente vai ver aqui, ó, é que toda essa área mais escura da madeira já estava morta, já estava prejudicada. E que essa parte clara ainda estava ativa, então corresponderia ao quê? Menos de um terço, talvez um quarto de todo esse perímetro aqui, todo esse diâmetro, ele já estava perdido. Só tinha uma parte aqui, talvez um quarto ou um terço é que estava vivo e ativo. E mesmo esse trecho que estava vivo e ativo acabou enfraquecendo e morrendo, né? Claro que a gente vai entender que um galho dessa espessura aqui, quase aí o que? Talvez uns 2,5 a 3 centímetros, que é bastante coisa, tá? Na minha opinião. Isso daqui já alimentou uma estrutura muito maior, por isso tem esse calibre aqui. Só que quando a gente começa a podar o bonsai, e vai podando e vai reduzindo o volume da estrutura, a gente reduz também aí a participação de todo esse sistema aqui com todos os veios, né, com todo o sistema condutor de seiva, certo? E aí é normal sim que a casquinha vá afinando, às vezes que algumas partes da planta, inclusive dos galhos ali, vão enfraquecendo e tudo mais. Por quê? Aquele sistema vascular que foi formado, vamos pensar em números aí, para distribuir seiva e alimentar uma copa com potencial 100, com as nossas podas e tudo mais, agora está alimentando uma área com potencial 40, por exemplo, né? Então nós temos uma perda aí de 60%, né? E, bom, se ela alimentava 100 e agora é 40, ela não precisa manter os canais para alimentar 100 mais, né? E é aí que nessa equação que começa a entrar recessão, né? Começa a enfraquecer os veios e em algumas espécies mais e outras menos pode acontecer de secar um lado, secar uma parte, e isso é normal, tá? Podemos considerar isso como absolutamente normal, ok? É isso então. E o que eu estou fazendo aqui agora em termos de poda, gente, é o que? Como eu comentei com vocês, eu estou fazendo uma revisão estrutural. Estou tirando tudo que está embolado, cruzado, nasceu atravessado e estou fazendo uma poda de peso técnico, pensando também aí na melhor estrutura de ramificação, né? Por quê? Porque não é uma planta que começou agora. Não é uma planta que começou agora, ela já tem tempo de trabalho. Como comentei já no início da transmissão, essa árvore foi começada pelo Joelzinho, o Joel Líder, nosso queridaço aí também, que é lá de Concórdia, Santa Catarina. E o Joel começou muito bem esse trabalho aqui, né? Começou super bem, um trabalho muito bacana, na minha opinião, tá? Mas que é claro, como a gente já falou, se a gente leva o caráter evolutivo em consideração, a gente sabe que tem bastante para avançar, para evoluir ainda mais agora, né, que aconteceu isso de secar uma parte da planta. A gente vai aproveitar essa oportunidade aí para alcançar aí um novo nível, né, um novo nível de formação dessa planta, tá? Então esta é a proposta. Eu vou aproveitar isso daí tudo, toda essa dificuldade pela qual a planta passou. A gente está vendo que agora ela brota lindamente, então é muito tranquilo de dar continuidade quando a planta já está mais saudável, né? E é a proposta aqui. Só que ela brotando, como ela está brotando agora, ela começou realmente o domínio apical que a gente fala, né? Ele está prejudicando as partes mais internas da planta. E aí pede o quê? Intervenção. Pede manutenção, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Embora seja uma planta arbustiva, onde a gente diz que o domínio apical ele já não é tão forte assim, e é realmente verdade, né? Neste caso aqui a gente está vendo um resultado prático de a planta amarelando folhas e secando galhos das porções inferiores, né? Por conta da rápida evolução da parte superior.
certo? Então a gente precisa dessa manutenção sim. E aí por que não, né? Aproveitar essa manutenção para revisar a estrutura da árvore, né? Eu reviso a estrutura, já vou clareando, vou limpando e vou permitindo também que a estrutura funcione de uma forma mais eficaz, né? Porque no final das contas, qual que é o grande objetivo mesmo? Bom, a planta precisa, gente, se alimentar, né? Ela precisa das folhas, ela precisa dos galhos e tudo. Precisa montar uma boa copa também para dispor essas folhas aí da forma correta, para que ela possa gerar aí os recursos que ela precisa para ela sobreviver. Ok? Não é muito complexo não. Bom, aqui eu terminei de fazer a poda. Acho que dá para o Calixto pegar de perto aqui para mostrar para vocês. Mesmo sendo uma área tão pequena, a gente vai ver que a quantidade de ramos e folhas aí que a gente eliminou no processo. Tá? Nos próximos passos, o que a gente vai fazer? Nós vamos limpar o tronco, nós vamos vapear esse tronco para limpar ele por completo. Vai deixar ele zeradinho de sujidade, pelo menos. Tá? Depois aí a gente vai fazer uma profilaxia, então a gente vai... Tudo isso é profiláxico, na verdade, né? A limpeza também. A gente vai passar um fungicida aí para matar aí presença, eliminar fungos que estejam de contato direto com a planta, com casca e tudo mais. Vai dar uma queimada aí nesses fungos, tá? Isso é importante. É uma manutenção que inclusive se faz agora no outono mesmo, tá? Onde tem uma proliferação muito grande de fungos nessa época. Tá? Para quem não sabe, eles se proliferam, se espalham, né? Se alastram bem durante o verão. E daí agora no outono é que eles resolvem dar as caras, né? Eles aparecem aí e começa a manchar as folhas e prejudicar as nossas plantas, tá? Ou pelo menos dar um sinal mais direto de que estão ali, né? Indicam presença, né? Tá bom? Então a gente precisa sim fazer esse trabalho. Então a gente vai desinfectar todo o tronco também. E depois, com a planta com isso tudo resolvido, com tudo limpo, tratado, bonitinho, a gente vai começar a fazer o trabalho de madeira morta aqui. E aí depois disso, normalmente a gente deixa a planta descansar um tempo, né? Porque é muita coisa envolvida e muito trabalho. Vamos revisar também daí as cicatrizes todas, como falei para vocês, o que não virar madeira morta, a gente vai entalhar uma por uma dessas cicatrizes e deixar tudo bonitinho, tá? E aí, por fim, nós vamos replantá-la. Eu vou tirar aqui a capa para vocês verem como que é a base dessa planta. A base dela, bom, o buchos, por ser uma planta arbustiva, normalmente ela forma uma base muito boa. Né? É raro ver um bucho com a base ruim ou muito ruim. Ó. Olha só. A base bonita, né? Mas vejam que o musgo está subindo pelo tronco. Ó. Então a gente precisa trazer aqui refazer os limites aqui, né? Os limites estão sendo rompidos aqui entre o musgo e a planta e a gente já falou que esse problema de umidade aqui pode ser complexo para o bucho. Então a gente vai aproveitar esse momento de trabalho para limpar isso tudo, para vapear tudo e depois passar um fungicida também. Tá bom? E aí a gente vai replantar. O último trabalho que vai ser feito depois de tudo isso é o replante, né? Ela vai voltar para esse mesmo vaso. E vou adiantar para vocês também sobre isso que buchos é uma planta que gosta de manutenções periódicas de raízes também, tá? Até não é muito indicado deixar a planta cansar demais no vaso, né? Por ser arbustiva. Né? Se ela fica tempo demais no mesmo vaso, sem manutenção radicular, a tendência com o tempo é ir debilitando a planta. Ela vai enfraquecendo e não é muito tempo, viu, que leva. Não é dizer assim que vai levar 2, 3 anos para debilitar a planta, não é isso. Ela vai enfraquecendo também, entra nessa de recessão, de secando galhos e tal, e vai perdendo parte da estrutura, assim. Por quê? Porque a gente também não renovou a parte radicular dela, tá? Então é uma planta que a gente tem que estar ligado com esse prazo também de transplante, porque não dá para dar bobeira, tá? E aí, temos interações, Calixto? Eu tô só falando aqui, como ninguém tá falando nada, eu vou falando. O pessoal por enquanto só entrando e eu tô saudando todos aqui. Maravilha, beleza. Estamos num público bem legal. Legal, show de bola. Bom, gente, por enquanto então estamos no padrão aulinha, né? Eu tô falando e vocês estão ouvindo, né? Agora eu vou aguardar um pouquinho da interação de vocês. O pessoal ainda não falou,
Não tô vendo ninguém falar, eles estão deixando para pôr nos comentários, será? Dá uma reforçada. Ou será que ninguém quer brinde? Vocês não querem brinde? Vocês estão sabendo que está rolando um brinde na live de hoje? Acabou de surgir um brinde aqui. A gente quer saber quem está prestigiando a gente e está mais longe, mais distante daqui de Curitiba, que é onde a gente está. Quem a gente vê aí depois levantando, vai colocar nos comentários, tá? Não é só nos comentários agora, nos comentários depois quando a gente sobe como Reels e também no YouTube. A gente vai dimensionar isso aí, vai ver quem é de mais longe estava prestigiando a gente aqui e a gente vai dar um brindezinho. Isso falando do Brasil, tá? Brasil. Não adianta o cara dizer, eu tô prestigiando vocês daqui do Japão. Ó, aí fica difícil, vai ficar difícil de mandar um brinde pro Japão, né? Não que a gente não possa, mas é mais difícil. Então, só reforçando, é para quem está aqui no Brasil, tá? Digam para mim aí e eu vou ter prazer de mandar um brinde especial aqui da loja Bonsai para vocês, tá certo? O Edu Cauer falou, o brinde é pra quem reside em uma ilha. Ó, o Edu tá jogando o jogo, hein? Daí O Edu tá jogando o jogo. O Marcelo Oliveira falou que é de Paulina SP. Maravilha, O maravilha. pessoal fala, Começou a surgir aí. Quero interação, gente. Me ajudem aí. Vamos lá. Então tá, aqui no Buchos comentei com vocês que já tá, na verdade, finalizando aqui. Eu tô só fazendo uma revisada final, assim, aquele toque final. Mas agora a próxima manutenção já não é aqui, né? Não é com tesoura e tal. Já envolve todo esse trabalho que eu expliquei para vocês. E, gente, levem isso a sério nas plantas de vocês. Levem isso muito a sério. Questão de saúde, tá? É fundamental. Uma planta bem adubada, né? Bem fertilizada, na verdade. Uma planta bem nutrida. As plantas toleram muita coisa, gente. Mas assim, ó, não cultivem o bonsai de vocês em regime de tolerância. Sabe o que é o regime de tolerância? Sabe o que é isso, Calixto? Regime de tolerância é o seguinte. Elas toleram certas coisas, mas elas não gostam. Sabe como é regime de tolerância? Complicado, hein? Imaginou? Eu até aguento, mas eu não gosto disso, certo? A gente também é assim, não é? A gente também vive com regime de tolerância muitas vezes, né? Então, gente, pensando pelas plantas também acontece a mesma coisa, tá? Então elas toleram certas coisas, mas elas vão muito melhor, tá? Às vezes de outra maneira. Então, por exemplo, o buchinhos pode ficar escuro, assim, com cara de velho, eu acho que fica com cara de velho e tal. Sim, pode, né? Mas, gente, é porta aberta para a possibilidade de doença da planta. Então, vamos cuidar, tá? Então, eu estou explicando para vocês o buchinho. Mas tem outras espécies aí que acontece o mesmo, tá? O mesmo problema. E eu vou chamar para interação. Eu vou pedir para que vocês escrevam aí nos comentários, o Calixto vai ler para a gente na sequência, as espécies que vocês sabem que acontece esse mesmo tipo de problema do bucho. Que tipo de problema? Isso da relação com fungo na estrutura, que pode debilitar, que pode enfraquecer. Todas as plantas são, algumas mais, algumas menos, mas pontuem aí para mim a experiência de vocês com isso. Contribuam aí com o conhecimento também. É uma oportunidade para que vocês coloquem conteúdo aí para as pessoas que não sabem, tá? Então, de repente, você já teve experiência com esta ou aquela espécie e sentiu isso que eu estou falando, que deu problema com relação à própria higiene da planta e que acabou adoecendo, né, tendo problemas aí, perda de ramos, galhos, né, a perda de um lado da planta, tá bom? Contribuam aí com a gente e a gente vai se alimentando, né, vai um ajudando o outro aí também, ok? E uma pergunta aqui do Rafael. Opa, manda lá. Ele perguntou, mito ou verdade? Que não podemos tirar as folhas do buchinho como se faz nas jabuticabeiras, ácer e por aí vai. Veja, eu acho que em partes é verdade, em partes é mito. Por que te digo isso? Porque eu já fiz as duas coisas. Tcharam! E aí, assim, você pega uma planta com a saúde full, assim, 100%, e você chega a serrar, por exemplo, serrar, não estou falando podar, serrar mesmo. Então, por exemplo, é você pegar essa planta aqui, vir aqui e serrar aqui, ó. Serra aqui, serra, serra, né? E aí a gente fica só com um toco de galho aqui, não fica nada de massa verde. Gente, a chance disso dar errado é grande. Existe e é grande. Tá? Por quê? Você congela, você para o metabolismo da planta, que o principal responsável são quem? As folhas.
As folhas da planta são os principais responsáveis por manter o metabolismo da planta ativo, tá? E aí, como você serra tudo aqui, elimina todas as folhas, a planta vai parar. O metabolismo da planta vai parar. E aí, como é que ela vai desenvolver novas brotações? Então, gente, sabe a expressão se não mata a alergia? É aqui que ela entra muito bem, tá? Então, eu não indico mesmo fazer muitos cortes no buchinho, deixando nada de folhagem. É muito mais prudente você fazer podas seletivas e programadas, onde sempre que você fizer poda, você deixa material para trás que vai manter o metabolismo da planta ativo. É muito mais inteligente, inclusive. E diga-se, isso é tão bom e é tão inteligente que, adivinhe, a gente não usa isso apenas no buchinho. Isso é um princípio que deveria ser respeitado para todas as plantas. Eu estou sempre insistindo nisso daqui com relação à desfolha. Eu vejo desfolha como algo trivial. Assim, por exemplo. Se pratica desfolha, o pessoal faz isso assim, muito seguidamente, muitas vezes de forma indevida, na minha opinião. Tá? Sou partidário da ideia de que a gente deveria respeitar mais as folhas das plantas e as funções que elas exercem nas nossas plantas. Tá? Então, gente, eu acho que isso também é algo que é válido sim para o regime de tolerância que eu falei também. Então a gente normalmente acaba cortando, mas essa espécie aguenta, então, peraí, ela aguenta ou ela tolera? Se a gente está cultivando plantas em regime de tolerância, já está errado, gente. Já está errado. A gente não deveria cultivar os nossos bonsais dessa forma. Tá? Eu sempre digo aqui, ensino para os meus alunos também, tá? Desde sempre, que a única limitação que um bonsai deveria ter é o espaço físico no vaso. Só isso. Só isso, gente. Todo o restante a gente precisa prover nas melhores condições possíveis. Então, se a planta já está no vaso, bom, eu vou cuidar, vou fazer esse tratamento do tronco, dos galhos, vou cuidar com a poda, vou fertilizar bem. Fertilizando e cuidando direitinho, a planta cresce. Sim, bonsai cresce, gente. Precisa crescer. Na natureza é assim. Tudo que não cresce está morrendo, tá? Então precisa ter uma taxa mínima de crescimento anual. Sim, senhor. Mesmo o bonsai, que é para ser pequeno, se ele fica estagnado, se ele não evolui minimamente, em algum momento ele vai perecer, tá bom? Nossa, que chuva de coisa arada a gente tá falando, hein, Calixto? Hoje tá rico a nossa live, não tá não? Também o Joel que comentou, né? Você falou para ele interagir sobre os problemas em outras plantas, né? Sim. Ele comentou sobre a ceriça. Uhum. E o Mate falou que aconteceu com o chimpaco dele, que foi pego pelo fungo nos troncos. Maravilha, maravilha, gente. Obrigado pelas interações de vocês. Sim, nessas espécies, como falei, na verdade todas, né? Todas precisam desse cuidado. Mas para algumas espécies isso tudo é mais crítico, tá? Porque pode realmente bater muito facilmente essa questão da recessão aí que a gente falou. E a gente dar com o projeto para trás, é assim que o pessoal fala, né? Em vez de evoluir, nós temos involução. Eu acho que ninguém quer isso, né? A gente não faz o projeto de bonsai para evoluir, a gente quer que a planta evolua. E adivinha de quem depende isso? Conta para nós aí, Calixto. Somente da gente. Somente da gente. Somente da gente. Como tudo na vida. Sim. Bonsai é nossa responsabilidade, tá? Então eu sempre digo assim, vou reforçar aqui com vocês porque isso é chão percorrido já. Quem quer ser mestre do bonsai? Você quer? Você quer ser mestre do bonsai? Gente, não se engane, não estou dizendo que você precisa se tornar mestre do bonsai nacional ou internacional e que você vai dar aula de bonsai pelo mundo, não é isso. Estou querendo dizer maestria em nível de conhecimento, de pesquisa e de trabalho e execução. O seu bonsai precisa de um bom mestre. Ele precisa que você se torne o mestre dele e que você seja um bom mestre para ele. A gente ensina aqui na loja Bonsai também de que sempre, tá? De que, bom, você é o mestre do seu bonsai, ou deveria ser, e ele vai para onde você guiá-lo. Ou seja, o resultado direto do seu bonsai, de como ele é, como ele evolui, questão de forma, tudo mais, depende de você. Depende do nível de compromisso, né, de comprometimento que você assumiu com o projeto de evolução do seu bonsai. E não adianta pôr toalhinha quente, não, né? Aqui é uma verdade, o quanto você está levando essa arte a sério.
tá? Quero linkar esse assunto com o assunto da escola. A escola do O Bonsai Do, que é a escola do Estúdio Bonsai Essência para a loja O Bonsai, levou 18 anos de história de loja. A gente comemorou sexta-feira passada 18 anos de O Bonsai. Levou 18 anos de processo de maturação, gente, para chegar nesse ponto onde a gente entenda, onde realmente é o ponto ideal, onde é possível que a gente contribua de fato com o crescimento de vocês. Agora, é para todo mundo, Calixto? É para todo mundo, sim. Para todo mundo que levar a sério. Que queira levar a sério. Porque até o que a gente está fazendo aqui, gente, eu sempre insisto, são drops de conhecimento. São drops, não é o conhecimento todo. Eu não estou dando uma aula completa sobre buchos aqui para vocês, ou sobre profilaxia, o tratamento, sobre a forma de conduzir. Isso não é uma aula, isso são drops de conhecimento. Agora, para a grande maioria, a gente entende que, tá, isso é suficiente. Eu tenho aqui algumas dicas, eu vou tocando com o que eu tenho, vou colhendo dicas aqui, dicas ali, e tudo bem, gente, tudo bem, isso faz parte, tá? Agora, quando vocês decidirem realmente levar a sério, para valer mesmo, o bonsai para valer, que eu sempre falo aqui, procurem um profissional, procurem um centro de referência, escolham, tá? Escolham um centro de referência para vocês, que vocês tenham afinidade, que vocês gostem, né, do local, das pessoas que frequentam lá, que vocês se identifiquem com o profissional que está lá também, com a linha de trabalho dele, com o que ele apresenta em termos de resultado. Isso é fundamental, tá? Eu também sou conhecido por aí como um professor que tem uma boa didática, né, de bonsai. Tá? O pessoal fala muito da minha didática com relação ao bonsai. Eu agradeço muito. Tenho vários alunos aí espalhados aí já pelo Brasil. Sou muito grato por isso. Sou grato por esse reconhecimento também, que vem organicamente dos meus alunos. Não sou eu falando. São os meus alunos que trazem e compartilham entre eles. A gente sabe que é a informação que vai rodando aí mundo afora, né? Então, minha gratidão aí a todos os meus alunos que fazem isso pelo meu trabalho também. Esse reconhecimento também é importante. Mas, gente, ok, beleza. O discurso pode ser muito bonito, sempre. O discurso é muito bonito. Se eu não converto isso em ação, não adianta. Não resolve. Eu tenho só uma parte da coisa toda. A outra é aqui, ó. É isso. Como sempre digo, uma boa tesoura na mão ou as ferramentas demais que forem necessárias e a condução dos trabalhos. E isso vai gerar um resultado. E eu vou poder apresentar um resultado bacana do meu trabalho para quem estiver acompanhando, né, o meu entorno aqui. Tá certo? Então, gente, é isso. A ideia também da live em si, dessa transmissão que a gente tem feito aí nas sextas-feiras, é sim ir pondo drops de conhecimento para vocês e que a gente vá trazendo um pouco mais de luz também, de conhecimento para quem está chegando na arte e dimensione também o quão desafiador e ao mesmo tempo o quão bonito, né, é essa arte do bonsai. É uma arte belíssima, é uma arte milenar, uma arte tradicional oriental, não só japonesa, é oriental, tá? E a gente sabe, cultura milenar, que tem muito para ensinar para a gente, muito mesmo, tá? No bonsai, inclusive, no bonsai no Brasil, eu também sempre digo de que nós estamos aí caminhando muito bem, nós estamos numa rampa ascendente maravilhosa de crescimento na arte do bonsai. Isso é super fácil de perceber pelo nível de evolução do número de alunos, dos profissionais que estão se dedicando para isso e de crescimento do próprio mercado, tá certo? Isso é muito visível, muito perceptível, tá? Agora, a gente ainda está, por exemplo, focado no quê? No básico, a gente está se preocupando ainda em como é que cuida direitinho do bonsai, tá certo, é isso mesmo. O próximo passo, nível técnico, como é que eu faço as manutenções de forma correta no meu bonsai, ok? Depois, isso tudo representa alguma coisa? Isso conta alguma história? Isso faz algum sentido? Mudou a vida de alguém positivamente? Isso é falar um pouco de arte, né? Então a gente está trazendo isso para o nível mais artístico, né? E se muda a vida das pessoas, será que a gente não está falando também do ponto de vista filosófico? Também. Também, isso é a parte bacana, é a parte bonita, na verdade, na minha opinião, da coisa toda, tá? Mas a gente não está muito nesse nível ainda não, e tudo bem, nós estamos, como disse, numa rampa de crescimento, então uma hora a gente vai chegar lá. Então quando a gente tem profissionais qualificados, como a gente tem hoje no Brasil, e são vários, tá? Não são centenas, né? Mas nós temos vários profissionais bem qualificados, bons professores aqui no Brasil, né? Não vou nem começar a citar nomes aqui, né? Sempre correndo o risco de deixar alguém
para trás, gente muito boa por aí. Inclusive nessa semana a gente teve a passagem rápida por aqui do Adriano Roldão e do Felipe Dalorto. Quero aproveitar aqui para agradecer os amigos ao vivo aí pela visita, né? O Felipe Dalorto, para quem não sabe, está lá no Rio Grande do Sul, tá? Bem afastado também. Então para nós é uma honra e uma satisfação receber o amigo aqui numa visita, né? Esteve aqui com a gente ao longo de algumas horas aí percorrendo o viveiro e tal e tudo, a gente interagiu bastante, né? Então, gente, a gente está nessa rampa de crescimento, tem gente indo estudar fora, como o Felipe, por exemplo, né? Ele foi para o Japão estudar no Shunkaen, nada mais nada menos que uma das escolas, um dos locais de mais alta qualidade de bonsai no mundo, não é pouca coisa, tá? Isso definitivamente não é pouca coisa. Então mostra o que? O nível de seriedade da coisa toda e como nós estamos em nível de crescimento de bonsai aqui no Brasil. Tá bom? É isso. Acho que está bem dito. Calisto, quanto tempo a gente tem? Temos 5 minutos finais. Meu Deus do céu. Tá acabando. Vamos só para as interações então aí. O que o pessoal comentou aí? O Edu Tower falou também que é excelente, né? Você como professor, como aula. Opa, obrigado. Obrigado, Edu. O Eduardo Trauer, assim como o que também normalmente participa com a gente aqui, o Emerson Carvalho, eles são alunos do projeto de escola O Bonsai Do, e é uma satisfação gigantesca ter essas pessoas como alunos, tá? Para quem não conhece, o Eduardo Trauer também é professor universitário, então ele falando de mim como profissional professor, eu fico lisonjeado. É uma lisonja grande, porque um profissional da área de educação, né, empenhado em transmitir conhecimento para as pessoas, tem voz e tem peso, né? Vamos concordar? Tem voz e tem peso. Professor universitário, vamos lá, né? Então, Edu, muito obrigado, viu? Saiba que é uma honra para mim, uma satisfação ter você como aluno, viu? E que você com certeza soma muito aí para o projeto de escola, tá? Fico muito feliz em ter você com a gente, tá bom? Muito obrigado. Agora, gente, eu quero mostrar aqui para vocês um materialzinho daqueles, muito bonitinho. Calisto, venha ver de perto isso aqui, Calisto. Gente, vou girar para vocês aqui. Para quem não conhece a espécie boa gente brasileira, isso aqui é um akamatsu. Akamatsu é o pinheiro vermelho japonês. E esse material aqui é um material preparado para shorin, ou seja, um bonsai menor que um palmo de altura, tá? Este material aqui é um material exclusivaço aqui da loja O Bonsai, gente. Exclusivaço, um material ótimo para começar aí um projeto de shorin. Vocês vão ver que um bom nebari já bem começado, tá perfeito? Não tá, mas tá bem começado, vai, dá para melhorar com o tempo. Ele tem um calibre de tronco, uma espessura muito boa e massa foliar, né? Ele tem ramos e folhagem próximo do tronco aqui, que vai então ajudar e vai colaborar para que se monte uma boa copa aí no futuro. Já está plantadinho aqui num vasinho de treinamento super bacana, padrãozinho aqui da loja Bonsai também. Vocês vão ver até a logo da loja aqui bonitinho, ó. Vejam como é exclusivo, ó. Tá? Já está plantado num solo melhor, não é premium, mas já é um solo para pinheiro negro mesmo, tá? Naquele padrãozinho de qualidade ou bonsai que vocês já conhecem também, tá? Estou trazendo esse material para mostrar para vocês, para justamente a gente reforçar o que é o diferencial de uma loja especializada, da qualidade do material que a gente tem disponível para vocês também. Este aqui, não adianta ficar de olho, vocês já viram aqui que tem uma etiqueta marcando um nome. Esse material foi escolhido pelo querido amigo aí, pelo Felipe Dalorto, para compor acervo lá para ele, tá? Então ele ao longo do tempo vai também desenvolver essa planta, vai aramar provavelmente, vai podar, vai organizar a estrutura. Enfim, ele fez um investimento aqui, adquiriu alguns exemplares aqui comigo nessa visita essa semana. Mas, gente, a gente ainda tem alguns bons materiais aí, não são poucos não, eu diria talvez em torno aí de 30 plantas aí, tá? Não é um lote gigantesco, tá? Não tem 100, 200 plantas. São cerca talvez aí realmente de 20 a 30 plantas que ainda estão disponíveis aqui na loja, tá bom? Então se vocês se interessarem ou quiserem indicar para alguém com material de boa qualidade, para adiantar os trabalhos de vocês para formar um bom shorin de Akamatsu, tá? Indiquem aí para entrar em contato e falar com o time de atendimento aqui da loja Bonsai, tá? Fale que vocês viram aqui na live a apresentação e que vocês querem saber mais do material que tem disponível.
A gente está subindo um lote novo amanhã, tá? Para cima, e a gente vai organizar, limpar tudo, deixar tudo preparadinho, tá? E a gente vai mandando fotos para vocês que se interessarem, tá certo? Vale lembrar da qualidade do material e também que é muito mais comum ter material desse nível de qualidade de pinheiro negro, né? Que é uma espécie mais tradicional também em termos de trabalho, condução e tudo mais. De Akamatsu nem tanto, né? O Akamatsu já é mais raro conseguir um material adiantado como esse que vocês estão vendo aqui. Então fica a dica para vocês aí, investir no material mais evoluído, mais avançado, de melhor qualidade, vai acelerar o processo todo para vocês, tá, gente? Vai adiantar o passo de algumas coisas, tá bom? Beleza? Então tá, vamos que vamos. Gente, eu acho que tá bom por hoje, a gente percorreu um bom caminho aí, falou bastante coisa, tá? Depois fica o compromisso aí do meu time de revisar aí os comentários para ver quem esteve aí mais longe aí prestigiando a gente, tá? Nesta quarta-feira, nesta manhã de quarta-feira. E a gente providencia aí um brindezinho especial aí para vocês. E quero aproveitar também para reforçar que nós estamos sim organizando, tá, gente? Nós estamos estruturando aí, na verdade, aquele projeto que a gente já comentou lá atrás, que entrou também sugestão de vocês mesmos aí que acompanham a nossa transmissão, de leilão, gente. Isso mesmo, um leilão aí de material, leilão de bonsai, tá? E devagarinho isso vai tomando forma, vai tomando corpo, tá? Eu vou até pedir para vocês que interajam aí depois com o comentário ou até mandem uma mensagem, mande um direct aí, quem está aí acompanhando a gente pelo Instagram, ou deixem nos comentários vocês também aí no YouTube, tá? Sobre melhores dias e horários que vocês acham que pode funcionar aí para um trabalho de leilão, tá bom? Vamos pensar aí que para a ação toda acontecer e valer a pena, talvez a gente esteja falando aí de algo acima de 10 plantas, talvez 15 plantas, né? De valores diferenciados também, não vamos leiloar só planta de valor altíssimo, né? Então montar uma escala bonitinho. E como vocês acham que funciona melhor para vocês em termos de dias e horários, tá bom? Agradeço desde já aí a colaboração de vocês neste sentido. Serve para a gente já ir dimensionando e organizando a coisa toda por aqui, tá bom? Eu aguardo aí. Certo? Eu acho que vamos então finalizando, Calixto. Tem alguém aí para falar alguma coisa, para comentar? Não? O Casca Grossa fez uma pergunta aqui. Manda lá. Interessante até. Que para você falar um pouquinho da diferença entre o pinheiro negro e o pinheiro vermelho. Tá, vamos fechar assim então. Daí a gente zera esse assunto e zera a live. Bom, gente, as principais diferenças entre Kuromatsu, o pinheiro negro, e o Akamatsu, que é o pinheiro vermelho, a gente vai ver já na morfologia geral da planta. Nós temos na agulha do Akamatsu uma agulha mais fina, mais delicada. Ela chega a quebrar conforme o toque. Se você aperta um pouco mais, a agulha quebra. Então ela tem uma resistência diferente. A agulha do pinheiro negro, ela é tão dura, tão resistente quando a planta está bem saudável, bem nutrida, que se você encostar principalmente o lado sensível do braço, assim, do antebraço, na agulha, você pode se machucar, inclusive, tá? Perfura mesmo, incomoda, tá? Dado a resistência desta agulha. A brotação que dá nome para o Akamatsu é a brotação avermelhada, né? Então ele aponta aqui dentro da estrutura, ó, a vela dele tem cor avermelhada. Olha essa velinha aqui, ó, ela é avermelhada, ó. Por isso Akamatsu. O pinheiro negro, a vela é mais para o branco, tá? É esbranquiçada, como a gente fala, tá certo? E também, gente, a relação de casca, que a gente já sabe que mesmo dentro do pinheiro negro existem muitas variações, com o pinheiro vermelho mais ainda, tá? O pinheiro vermelho, a casquinha dele é mais fragmentada, mais segmentada, ela é menor, tá? Parece mais quase que como se fosse floculada, assim. Então é diferente, o pinheiro negro forma uma casca maior e mais espessa também, tá certo? Em termos de diferença para os trabalhos, na minha visão pelo menos não há nenhuma, tá? A gente conduz os dois praticamente assim, exatamente da mesma forma, tá? Talvez um detalhe ou dois que não seja exatamente igual. O que muda basicamente é o resultado desses trabalhos. Isso sim muda, isso é diferente, tá? Quando eu faço o mesmo tipo de técnica na mesma época num exemplar de pinheiro negro e de vermelho, tá? Simultaneamente, o resultado, quando eu for avaliar depois, o resultado será diferente em níveis, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo,
o nível de resultado positivo de brotações após uma poda, por exemplo, de um pinheiro negro, ele é sempre mais alto do que um Akamatsu, um pinheiro vermelho. Tá? Vamos dizer assim, sempre gosto de pôr números para ficar mais fácil de entender isso. Vamos dizer que a resposta em nível de poda e brotação de um pinheiro negro foi 10, a de um Akamatsu seria 7, ou seja, é 30% a menos. O que eu posso esperar nisso? 30% a menos de quê, Edson? Do ponto de vista prático, menos brotos, menos folhagem, e a planta daí, é claro, também vai demorar mais para se restabelecer. Vou dar um outro exemplo que a gente passou por isso recentemente. Eu transplantei um lote inteiro de pinheiro negro, tá, com centenas de plantas, um lote muito bom, que inclusive também está disponível para vocês aqui. E deste lote de pinheiro negro eu perdi de 3 a 5 plantas, ou seja, 3 a 5%, é uma taxa baixa, tá? Considerando o nível de trabalho que foi feito, que foi extremamente dramático. Foi bem forte, bem pesado, tá? E a gente teve uma taxa muito baixa de perda. Tá? Agora, eu fiz um trabalho semelhante com a Akamatsu recentemente, tá? Claro, teve diferença de época, não foi feito exatamente no mesmo tempo e tampouco também da mesma maneira, não são exatamente as mesmas plantas, então tem esses parâmetros para considerar, tá? E eu tive uma perda bem maior de Akamatsu, mas isso, é claro, também já estava esperado. É uma pena, sim, porque a gente perdeu plantas boas no processo, muito boas, mas que eram plantas que já se perdeu, por quê? Porque elas já estavam também enfraquecidas, estavam mais debilitadas e tal, e aí responderam de uma forma adversa, de uma forma diferente, tá certo? Então já se esperava assim por isso, mas a taxa, falando em taxa de perda, que do pinheiro foi cerca de 5%. Do Akamatsu, aí a gente passou dos 10%, então mais do que dobrou, né, o volume de plantas que foram perdidas durante o processo. Tá bom? Beleza? Claro, tem muito mais coisas aí, dá para esmiuçar esse assunto, mas como eu já disse, aqui a ideia é trazer drops de conhecimentos para vocês, tá? Espero que vocês possam aproveitar o máximo possível aí dessas transmissões. Lembrando que, em termos também de conteúdo e tudo mais, para valer mesmo, gente, nós temos os cursos aqui da Loja Bonsai, presenciais, que a gente recebe os alunos aqui na Loja Bonsai. Inclusive, neste sábado, nós temos aqui uma edição do curso Fundamentos do Bonsai, que é um curso que hoje ele é voltado para os alunos que já fizeram o curso O Bonsai Primeiros Passos. Então, se você quer vir aqui prestigiar nossa loja e aprender comigo, gente, inscreva-se no curso O Bonsai Primeiros Passos. É bem isso mesmo, Primeiros Passos. É um curso rapidinho, de 3 a 4 horas, você passa uma manhã praticamente aqui comigo e eu dou o embasamento necessário para você começar na arte do bonsai. Depois disso, você ganha recurso para se habilitar aí, então, para entrar no curso Fundamentos do Bonsai, que aí já é uma sequência lógica, e depois também, consequentemente, no curso de transplante e assim sucessivamente, tá? Ah, mas eu quero algo digital, Edson, online, eu não estou em Curitiba e tal. Nós temos alguns cursos aí disponíveis lá na nossa plataforma, no Hotmart, é isso mesmo, tem cursos bacanas lá. Pinheiro Negro, estilização e manutenção de verão, são 2 cursos. Eu tenho um de manutenção de Acer, né, ou de caducas, que também está lá. Tenho desenho básico do bonsai, que é aprender a desenhar para explorar melhor a criatividade e fazer os projetos para evoluir aí o seu bonsai. Tem um curso de desenho lá também. Tem estilização de junípero, que dá base também para você começar um trabalho de estilização de junípero, tá certo? E a gente pretende sim, aos poucos, ir expandindo esse projeto online. Edson, e a escola, como funciona? A escola já está rodando, gente, já está acontecendo. Eu já estou trabalhando, inclusive, com a possibilidade de uma segunda turma presencial. E já temos alunos interessados. Quem não pôde entrar na primeira turma porque ela se encerrou, está mandando aí contato para participar de uma segunda turma, que é possível, sim, dá para fazer. Mas não posso, Edson, estou longe. Bom, disse e reforço para vocês então de que, gente, vocês podem participar do projeto de escola de forma online. Ela já está funcionando, já tem 3 aulas disponíveis. Vocês podem ir lá assistir essas 3 aulas, se atualizam e já começam a pôr o conhecimento disso em prática no dia a dia de vocês, no bonsaido de vocês, tá certo? Fica o convite / desafio para que vocês consultem os nossos projetos e venham aprender bonsai com a gente. Garanto para vocês que vocês vão curtir, tá?
espero vocês em um dos nossos cursos aqui, da loja O Bonsai. Beleza? Gente, por hoje é isso então. Vou me despedindo por aqui. Na semana que vem tem mais. Com certeza daí voltamos para sexta-feira, que é o nosso dia tradicional de trabalho. E aguardo vocês. Até!